Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós teremos o nosso estudo guiado, onde estamos tendo o privilégio, a honra, a bênção de estudar o livro de Salmos. Esse livro tem se demonstrado um maravilhoso livro, pois nele nós temos descoberto a real face do nosso Criador, como ele se comporta, como as pessoas que se relacionaram com ele se comportam. E tem sido maravilhoso ter essa experiência. Nós já estamos na sexta semana desse estudo. Já vimos muitas coisas e muitas coisas ainda tem para ver. Por isso, eu quero te convidar a permanecer junto comigo nesse estudo maravilhoso. Bom, antes de nos aprofundarmos no estudo, eu quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos orar? Oremos então. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, termos mais uma vez esse encontro, esse momento em que temos esse estudo guiado, não pela pessoa do Davi, mas pela fé, crendo pela pessoa do Espírito Santo. Ele é o nosso bom professor, aquele que nos ensina e nos lembra a tua palavra. Fica conosco, dai-nos a tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de hoje, o dia de segunda-feira dessa sexta semana é Justiça para os oprimidos. Nós estamos vendo, o tema geral dessa semana é Eu me levantarei. E uma das coisas que Deus faz quando se levanta é trazer justiça para os oprimidos. Davi, quem são esses oprimidos? Vamos meditar em alguns salmos que foram apresentados nos dias de hoje. Foram salmos curtinhos, então dá para a gente ler aqui junto. O Salmo 9, versículo 18, que diz assim, ó: Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. O próximo salmo é o Salmo 12, verso 5, que diz assim: Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhe darei a segurança que tanto anseiam. O próximo salmo é o Salmo 113, verso 7, que diz assim: Ele levanta do pó o necessitado, ergue do lixo o pobre. Olha que coisa interessante, que bênção. O próximo salmo é o 146, versículo do 6 ao 10, que diz: Que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro. O Senhor protege o estrangeiro, sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Esses foram os salmos apresentados no dia de hoje. E se nós fizéssemos uma síntese, um resumo do que trata-se, aqui aborda o apreço, o carinho, o cuidado que Deus tem por uma classe de pessoas. A classe é aqueles que são oprimidos, aqueles que são pobres, não apenas pobres materialmente, mas pobres de espíritos, pobres no sentido de que estão passando necessidade, não apenas no âmbito, no quesito de coisas materiais, mas talvez de atenção, talvez de um aconchego, de um amor, de compaixão, desse tipo de coisas que às vezes as pessoas passam por essas situações. E como a gente viu no último salmo, Salmo 146, o Senhor vai em busca de todos eles, dos miseráveis, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, de todas as pessoas. Uma coisa interessante que a gente pode tirar do nosso estudo guiado de hoje é que Deus ele não faz acepção de pessoa do tipo, não, eu vou em auxílio apenas daqueles que fazem parte do meu povo. Não. Os salmos deixam de maneira clara, né, ele não faz insistão de maneira religiosa, de maneira de povo, mas de maneira universal que Deus ele é Deus para todas as pessoas. Todas as pessoas do mundo podem contar com o Deus Criador que fez os céus e a terra.
Um outro ponto interessante que eu destaquei aqui é que os salmos, muitos salmos, além desses que a gente viu, eles expressam a palavrazinha pobres e necessitados. Isso é para poder relatar aquilo que eu já falei, né? Que Deus ele não faz distinção de pessoas, mas está disponível para todos aqueles que estão precisando dele. Um outro ponto interessante que eu destaquei aqui é que isso fazia parte, essa questão do cuidado, né, da atenção dos menos favorecidos, isso fazia parte das leis do povo de Deus. Né? A gente pode ver desde a instituição ali da nação de Israel, uma das grandes preocupações. Era até coisas que eram passadas para os reis. Olha, cuidem dos órfãos, cuidem das viúvas, vejam a causa do necessitado, não deixe ninguém passando necessidade, passando fome, passando privações. Façam com que a nação de Israel seja sempre uma nação bem vista, que não haja pobres no meio de vocês. Isso era uma preocupação constante de Deus e que foi transmitida para a nação de Israel, para o povo de Deus. Isso é uma coisa muito importante. Um outro ponto, esses salmos que a gente leu, eles demonstram que é muito fútil, né? Você se confiar, você se garantir apenas naquilo que você é capaz de alcançar. Vejam que essas pessoas que estão passando por essa situação normalmente não têm em que se apoiar e não tem ninguém por elas, apenas Deus para socorrer cada uma delas. E por conta disso, elas têm uma experiência maravilhosa com o Criador. Talvez você não esteja passando hoje por nenhuma privação, por nenhum tipo de situação complicada na vida. E por conta disso, você tem deixado de se relacionar com Deus. Por conta que você tem confiado muito na força do seu braço, naquilo que você é, naquilo que você pode alcançar. E essa não é a vontade de Deus, nem para mim, nem para você. Em outro ponto muito interessante, que eu gostaria até de ler, é um texto que eu achei bastante interessante e que vale a nossa reflexão, que diz assim, ó: em sua graça, nosso Senhor se identificou com os pobres, tornando-se Ele mesmo pobre, para que, por meio da sua pobreza, muitos se tornassem ricos. A riqueza de Cristo inclui a libertação de toda a opressão trazida pelo pecado. E ele nos promete a vida eterna no reino de Deus. Jesus Cristo cumpre as promessas dos Salmos, como o juiz divino, que julgará todos os maus tratos aos necessitados, bem como a negligência do dever para com eles. Às vezes a gente pensa, mas eu não maltrato ninguém não. Tá, mas você faz algum bem? Você está promovendo alguma salvação, alguma libertação para aqueles que estão passando por alguma privação? Não, eu também não faço nada. Pois é, isso é negligência. E Deus vai julgar essa situação também. Eu tenho um textozinho aqui que será para mim e sua reflexão de maneira pessoal, que a gente deve sim gastar um tempo pensando nisso, sabe? Diz assim: quanto pensamos nos pobres e necessitados entre nós, e quanto fazemos por ele? Será que em algum momento do seu dia você para pensar na situação daquela pessoa que talvez você viu no semáforo de trânsito, que talvez você viu dormindo ao relento, talvez numa praça, talvez debaixo de caixas? Você já parou para pensar na situação dessa pessoa? E a outra pergunta que fica é: o que é que você já fez por essas pessoas que se encontram nessa situação? Veja que Deus, ele tem um carinho especial. Ele demonstra amor, cuidado, ele se levanta para poder acudir essas pessoas. Nós, como imitadores desse Deus, servos desse Deus, devemos seguir os seus passos. Que nós possamos, no dia de hoje, refletir nesse estudo a qual tivemos hoje. Justiça para os oprimidos. Eu e você podemos fazer isso também, tá bom? Pois muito bem, chegamos ao fim do nosso estudo guiado. O dia de hoje foi maravilhoso, abordando um tema, vamos dizer assim, importante, que muitas vezes a gente
evita de tocar ou de falar ou de refletir, mas que é um tema que faz parte dentro do contexto cristão, faz parte, é importante na causa de Deus, tá bom? Deus te abençoe, volta amanhã, terça-feira, nós teremos mais um estudo, mais uma palavra de bênção, mais algo a agregar do livro de Salmos para a nossa vida. Você é meu convidado para voltar, tá certo? Fica com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau.